Estamos gravando, gente. Então começou a nossa aula. Este negócio que apareceu aqui é o, o que vai funcionar quando quase negro, quando a gente precisar. E também agora aqui, ao contrário da sala de aula, eu posso abrir as notas de aula sem maiores problemas. Né? Então, isso aqui são as notas de aula referente ao tópico 1. Nós estávamos terminando. Nós discutimos isso aqui. Nós fizemos essa conta aqui no final da aula passada, não chegamos a fazer? E falamos rapidamente disso aqui, não falamos? A Maria ia responder, mas que o microfone dela não está bom. Perdão, deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, Desculpa, professor, nós fizemos o cálculo, mas a gente não falou de PIB e bem-estar, eu acho. tá. Isso, a gente não falou. A gente Tá, não... então, ou seja, a gente fechou isso que eu marquei aqui agora, né? Vocês estão conseguindo ler isso aí, né? Sim. Mas essa aqui, PIB e bem-estar, a gente não falou. Ok, então vamos falar rapidamente. Professor, Oi, você também não falou sobre deflator. eu não cheguei a falar do deflator, isso aqui? Não, porque eu perguntei, você falou que falaria sobre isso ainda. A gente ficou nessa conta de cima. A gente fez essa conta aqui. Sim ou não? Bom, na minha anotações, professor, a última coisa que a gente fez foi variação percentual, mas a gente não... Peraí, a variação percentual... deflator do PIB. Tá, essa, tá, peraí, só para não ter dúvida. Variação percentual, crescimento do PIB real, foi isso? Mas não falamos de deflator. Isso. Eu sei. A gente ficou nessa conta de cima aí. Aqui nós fechamos isso aqui, aí fizemos uma comparação de que mudando o ano básico, isso não tinha nas notas de aula, né? Ou seja, mas isto aqui nós não discutimos. Não. Então vamos discutir. Então vamos começar aqui. Obrigado. Então vamos lá, gente. Tem essa variável chamada deflator do PIB. Tá em itálico, é um novo conceito que nós estamos introduzindo. Já discutimos o PIB, já mencionamos. Agora tem essa variável deflator do PIB. Pode interpretar assim: deflator do PIB é aquele que tira a inflação, que deflaciona, tá? Ele mede o nível de preços num corrente, ou seja, no presente momento, em relação ao nível de preços no ano base. E ele é dado pela fórmula abaixo, então que eu tirei exatamente do livro. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar esta fórmula. Está tirado do livro. O deflator do PIB é dado por esta fórmula aqui, tá? Porém, convém que a gente discuta por que esse tal de deflator do PIB é dado por essa fórmula. Então eu vou te dar a ideia central. Vamos lá, gente. A ideia aqui é que nós temos, isso é a página 6, gostei o material no papel também em mãos, que vou partir desse ponto aqui. Vamos lá. Agora passa aqui para o quadro. Cadê meu quadro? É esse aqui. Ele tem um quadro. Infelizmente apareceu essa solução aí para o período da pandemia. Podemos usar ainda agora, então, essa aula excepcionalmente remota, né? O que é o PIB? Vamos lembrar. A gente pega assim, tem vários bens, por exemplo, algo assim do tipo P1, quantidade 1, preço do bem 1 mais quantidade do bem final, né? Do bem 1, mais P2 versus quantidade do bem 2, não é isso? Isso com dois bens. Em caso geral, o Y é o somatório indo de 1 até N. Imagino que você já tenha visto esse símbolozinho aqui, que é o quer dizer de somatório, de PI, QI, tá? Ou seja, a segunda linha é a generalização para o caso de N bens da primeira linha que lida com o caso particular de dois bens. Até aqui alguma pergunta? Não? Então eu vou apagar aqui. Posso apagar? Alguém se opõe? Então, Pode apagar. obrigado. Aí o truque então agora que a gente vai fazer agora é o seguinte, vamos pensar, o Y
nominal, é o PIB nominal, tá? Em valores correntes. Oi. Não sei se você tem acesso ao chat, mas aí eles perguntou Ah, pra fazer de novo, que tá. ela não entendeu. Tá, agora eu vejo. Bom ponto é que às vezes alguma coisa acontece, tá aberto aqui, mas eu não vejo. Até hoje eu não me acostumei, desculpa, olhar pro chat. Então eu peço que se acontecer alguma coisa no chat, por favor, ou utilize e eu não falar nada. Ih, agora que eu também tenho um problema, que é outro problema. Admitir, gente esperando para entrar na sala de aula. Se alguém colocar uma pergunta no chat e eu não falar nada, por favor, utilize o recurso, ou abre o microfone e faz a pergunta, ou utilize o recurso de levantar a mão. Tem um lugar aí que você pode bater para levantar a mão, tá? Então vamos tentar entender. Gente, o que é o PIB nominal? É pura e simplesmente o PIB em valores monetários, do jeito que a gente calculou. A gente tinha feito com 2 bens, o PIB nominal era isso aqui. Com 2 bens. Preços versus quantidades. Aí soma tudo, não é? Uma pergunta até aqui? Olá, você ligou. Que inferno. Desculpe. Perdão, gente. Olha bem, que na época do ensino remoto, este objeto ficava longe, então ele não atrapalhava. Agora ele está aqui dentro e ele tocou. Desculpe, esqueci. Eu ainda tenho cuidado, eu desligo o celular, tiro os aparelhos de telefone daqui, boto longe, mas esqueci dessa secretária que agora veio para cá. Perdão. Então, voltando. Quando você tem 2 bens, você calcula o PIB nominal daquela maneira, não é isso? Alguma pergunta sobre isso? Ok. Desculpa. Agora, se eu tiver 3 bens ao invés de 2, simplesmente vai aparecer esse termo aqui, esse produto. Até aqui tá ok? Alguma dúvida? Ninguém protestou, vou em frente. E se ao invés de 3 eu tiver 10, um número genérico N de bens? Aí continuaria assim, papapá. A notação que a gente usa para isso aqui, abreviada, é isso aqui, somatório de indo de 1 até N de PI, QI, ou ainda mais abreviada, só isso aqui, somatório de PI, QI. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. Dito tudo isso, o que é o PIB nominal? É esse somatório aqui. Soma de preço vezes quantidade para todos os bens que existem na economia. Tá? Então lembrando, o que a gente tem? Tem algo desse tipo aqui. Essa ideia de deflator do PIB surge do seguinte ideia. Ao invés de ter vários preços e várias quantidades, vamos usar só 2 variáveis, um preço médio e uma quantidade média. Tá? Ou seja, de forma que o produto desse preço médio versus essa quantidade média seja igual ao próprio PIB nominal. Então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Eu invento uma variável que eu vou chamar de P maiúsculo, sem subscrito, tá? Todos os P's aqui tinham subscrito I, agora é um P genérico, é um P médio, versus um indicador médio de quantidade. Mas esse indicador médio de quantidade não vai ser um indicador qualquer, vai ser um específico, vai ser aquilo que a gente chamou de PIB real, tá? Então o que a gente tem? O PIB nominal é igual a esse P médio vezes o PIB real. Alguma pergunta até aqui? Então a ideia é o seguinte, ao invés de eu... Pode falar, Elizabeth. O PIB nominal. Não, o PIB nominal, que é o Y, é igual ao P, aí esse preço médio, vezes, se não está claro, vezes o Y aqui, ó, vezes o PIB real. Tá? O PIB nominal é igual ao preço médio,
preço médio que eu estou inventando aqui, vezes um indicador de quantidade, que o nosso indicador de quantidade vai ser o PIB real. Que lembra que o PIB real, na base que ele acompanha a evolução das quantidades produzidas, né? Quando a gente calcula o PIB real, a gente mantém os preços fixos. Professor, Oi. então o PIB nominal é o P e o PIB real é o Y? Não. Y maiúsculo, este aqui, é o PIB nominal. O PIB real é este pedacinho, o Y minúsculo. Ah, tá. E o P é um indicador de preço, um preço médio, como se fosse um preço médio. Agora, observe que se eu tenho essa fórmula aqui, o que eu posso fazer? Eu posso resolver para o P, né? E escrever assim, P igual a Y sobre Yzinho. Então você pode interpretar assim, eu crio um indicador de preço dividindo o PIB nominal pelo PIB real. Todo mundo está acompanhando até aqui? Sim. Então, assim, dividindo o PIB real pelo PIB... Perdão, dividindo o PIB nominal, o Yzão, pelo PIB real, que é o Yzinho, eu obtenho como se fosse um preço médio. E se vocês forem olhar, isso é quase que a fórmula do deflator. Por quê? Vamos agora aqui que vamos ver se é umas coisas que eu aprendi durante a pandemia. Vamos ver se eu ainda sei fazer. Será que eu sei fazer print screen? Isso é o diabo, gente. É que o print screen aqui no Windows 11 é um pouco diferente do Windows 7. Vamos ver se eu consigo fazer. Ok, aí fica cheio de... Como é que cheio de notificações e tal de Windows 11. Aí eu vou voltar para cá, para o meu quadro. E dar um Ctrl V. Só que agora eu tô distorcendo. Pera aí, eu quero só arrastar, não quero distorcer. Isso é o que tem lá nas notas de aula, tá? Vamos seguir. Então, lembra? Essa é a fórmula do deflator. Mas há pouco a gente tinha aqui no quadro que o P médio que eu estava falando era simplesmente o Yzão sobre o Yzinho. Ora, mas o Yzão é o PIB nominal, o Yzinho é o PIB real. Então, a única diferença é esse 100, né? Então, você pode... Agora, esse 100 aqui é só uma questão de escala, tá certo? Se eu eliminasse, por exemplo, se eu cortasse, não tivesse esse 100, eu cortasse isso aqui, a fórmula que sobra é justamente aquela que a gente discutiu. Então, basicamente, exceto pelo 100, que aparece ali só para mudar a escala, esta fórmula que está aqui é justamente aquela que tem nas notas de aula que foi retirada do livro texto. Aí tinha uma pergunta, o Robert, acho que quer fazer uma... Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Ninguém? Robert, você pode fechar o seu microfone? Obrigado. Estava dando uma interferência. Obrigado. Perguntas? Ok, então vamos voltar aqui para as notas de aula. Então, o tal deflator do PIB, na prática, é como se fosse um preço médio. Seria exatamente aquele preço médio que eu falei se não fosse por esse 100 que os economistas gostam de colocar. Agora, vamos lembrar de uma coisa que a gente tinha discutido na aula anterior. No ano base, o PIB real, que a gente calculou aqui, ó, o PIB a preços do ano base, é igual, olha, aqui deu 200. O Yzinho de 2010, 200. Yzão de 2010, 200 também. No ano base, o PIB real é igual ao PIB nominal. Logo, se você for avaliar esta fórmula aqui no ano base, ou seja, PIB nominal do ano base dividido por PIB real do ano base, essa fração vai ser igual a 1. Consequentemente, o deflator no ano base é igual a 100. Perguntas até aqui? Então... Você poderia explicar de novo, por favor? Por que é 100? Por que é 1? Por que é 100, né? Essa parte do deflator, quando faz a equação. Pera aí, você diz essa que eu falei, que eu peguei o 200 e o 200 ou a discussão anterior? Quando o 1 é multiplicado pelo 100. Eu Tá. não entendi muito bem. Não, vamos lá, vamos lembrar. Olha aqui, lembra, o nosso ano base nesse exercício aqui era 2010, lembra?
tá? Sim, sim. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, a gente ia sempre trabalhar com os preços de 2010. Agora, o PIB nominal em 2010, o YZão, 200. O PIB real em 2010, 200 também, tá? Esse número aqui no fim. Então, se você for avaliar esta fórmula aqui no ano base, o que você vai ter? Você vai ter o PIB nominal, por exemplo, com aqueles números que nós tínhamos lá em cima, 200 sobre 200. Mas isso não é só naquele exercício que a gente fez. Para qualquer economia que você pegar, o PIB nominal é igual ao PIB real no ano base. Consequentemente, o deflator no ano base é sempre igual a 100. Tá? Porque aquela fração Tá bom. vai ser igual a 1. Tá bom. Ok? Então, dito isso, gente, vamos pensar. Esse tal deflator do PIB, que é o dado por esta fórmula aqui, talvez, como no livro não tinha, eu não coloquei, talvez devesse ter colocado, só para não haver dúvida, isso aqui é avaliado data a data. E você coloca, então, diabo que eu não... Ah, mas tem um lugar que eu consigo escrever melhor. Haha. Cadê ele? Não fechei. Aqui, ó. Aqui eu consigo escrever direitinho. No PDF eu tenho mais dificuldade para escrever. Não sei porque é mais difícil escrever do PDF do que nesse softwarezinho aqui. Isso aqui só para lembrar que, como no livro não tinha, eu não coloquei, mas também deve ter colocado. Isso aqui é sempre avaliado data a data, tá? Sempre, ok? Então o deflator, você quer avaliar o deflator de 2040, se eu tivesse chegado lá, você pegaria o PIB nominal de 2040 e dividiria pelo PIB real de 2040, tá? Bom, e aí eu estou fazendo a seguinte afirmativa. Esse deflator é um indicador de como é que estão indo os preços da economia, se eles estão subindo, descendo, se estão constantes. Bom, a gente ilustra isso com 2 exemplos. Então pode pensar assim, o deflator ele te dá uma medida do comportamento dos preços da economia. Que aí vamos pensar, uma economia, forma brasileira, tem quantos preços? Pô, bastante, né? Tem o preço da batata, tem o preço da cebola, e tem cebola roxa, cebola que não é aquela branca, né, que é amarela, que não é roxa. Tem batata comum, tem batata grande, a batata roxa, a batata tradicional, a amarela, e a outra, mais que uma casca roxa, batata baru. Se for pensar, banana, quantos tipos tem, maçã. Isso só rapidamente pensando aqui em vegetais, né? Tem bastante preço na economia brasileira. Então o deflator ele te dá uma ideia como se fosse da evolução média desses preços, tá? Sim, Elizabeth, foi isso que eu falei, que ele é uma medida da variação dos preços da economia. Pode falar, Maria. Eu fiquei com uma dúvida. Eu não entendi a diferença entre deflator e o que a gente calculou na aula passada de variação percentual. Vamos lá, na aula passada, quando nós calculamos variações percentuais, a gente calculou a variação daqui para cá e daqui para cá. Não me lembro dos números, nós chegamos a calcular na aula passada, ok? E o que essa variação percentual responde? Por exemplo, quando passa aqui de 200 para 350, se não me falha a memória, era 75%. Então aqui tem mais... Aqui é difícil, ó, não consigo escrever aqui. Mas vamos lá, quando passa de 200 para 350, cresceu 75%. O que esse 75% está dizendo? É o crescimento do PIB decorrente da variação nas quantidades. Então esse 75% é uma medida do que cresceu a produção de bens e serviços na economia, tá? Até aqui tá ok, Maria? Tá. Agora, isso é para uma indicação da evolução da quantidade. Então, você quer ter uma indicação de como estão evoluindo as quantidades subjacentes ao PIB? Você olha para a variação do PIB real. Ah, mas se você que estiver preocupado com a evolução dos preços, e você tem os dados de PIB real e nominal na sua mão, você pode olhar para o deflator do PIB, tá? A gente não fez ainda aqui, mas nós vamos fazer na próxima página. Vamos calcular a variação percentual do deflator. Na aula passada a gente calculou a variação percentual de 200 para 350, né? 350 para 500, tá? Que é a taxa de crescimento percentual do PIB real, ou seja, uma indicação do crescimento da produção
de bens e serviços da economia. Crescimento real, ou seja, mantido constante os preços. E a gente vai usar o deflator para ter uma medida do crescimento dos preços da economia. Tá ok? Eu respondi, Maria? Obrigada, professor, Não. entendi. Ok. Então, aí vamos pensar aqui. Aqui eu botei isso como comentários. Isso foi tirado do próprio livro, mas podia ter colocado um exemplos ou ilustração. Considera a seguinte situação. Então, são 2 pontos. Suponha que os preços sejam sempre constantes numa economia qualquer, tá? Se os preços são constantes, aquela nossa discussão de pegar os preços de um dado ano é até desnecessária, não é? Que a gente só teve que lidar com esse problema de, olha, vamos pegar os preços, adotar esse procedimento, pega os preços de 2010 e usa isso para recalcular o PIB nos outros anos e ter o chamado PIB real, porque os preços variavam, né? Se os preços são constantes, o PIB real vai ser sempre igual ao PIB nominal, porque você teria aqui sempre 1, 2, 1, 2, 1, 2, e não teria diferença do PIB real para o PIB nominal. Então, quando os preços são constantes, o YZ vai ser sempre igual ao YZ. Ou seja, o PIB nominal vai ser igual ao PIB real. Alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos em frente. Agora, se eu digo que o PIB nominal é igual ao PIB real, eu estou dizendo o seguinte, o numerador nesta fração é sempre igual ao denominador. A cada data, lembra, isso aqui você avalia data a data. Conforme eu coloquei também, aqui está aqui no quadro, sempre avaliando cada data T. Se o PIB nominal é igual ao PIB real, a fração é sempre igual a 1. Consequentemente, o deflator vai ser constante igual a 100. Então, olha que boa propriedade deste tal de deflator. Eu quero que esse deflator seja uma indicação, ele nos forneça uma indicação do comportamento dos preços. Ele tem uma boa propriedade. Quando todos os preços da economia são constantes, o deflator vai ser constante também. Alguma pergunta até aqui? Então, segundo ponto que tem nas notas de aula sobre este senhor, vamos virar a página. Supõe agora que as quantidades são constantes, ou seja, o que a sociedade produz está fixo. Quantidades físicas, né? Produz sempre 10 unidades de um bem e 50 do outro bem, por exemplo, uma coisa assim. E essas quantidades não crescem ao longo do tempo. Porém, os preços estão crescendo. Agora, quando você está com quantidade parada e preço crescendo, o que acontece com o PIB nominal? Ora, o PIB nominal, lembra? A gente discutiu aqui, vai ser sempre preço vezes quantidade, mais preço vezes quantidade, não é? Ora, se as quantidades estão fixas, não mudam no tempo, se for sempre 100, 100, 100, 50, 50, 50, mas com os preços crescendo, o PIB nominal está crescendo. Mas todo o crescimento do PIB nominal não é exclusivamente devido ao crescimento de preços, porque eu estou mantendo as quantidades fixas, tá? E agora vamos olhar o que acontece com o deflator nesse caso, onde quantidades estão fixas e preços estão crescendo. Ora, quantidades fixas e preço crescendo, o PIB real fica constante, porque o PIB real é mensurado a preço, sempre com os preços constantes, né? Com os preços não mudam, e se eu tenho quantidades constantes ao longo do tempo, o PIB real não vai mudar. Mas o PIB nominal vai estar crescendo. Então essa fração aqui vai estar crescendo ao longo do tempo. E aí olha que coisa legal. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma situação no qual os preços estão todos crescendo e o meu deflator vai ser crescente ao longo do tempo. Então, de fato, esses 2 exemplos ilustram como é que o deflator, pelo menos nesses 2 casos extremos, de preços constantes, quantidades constantes e preço crescente, captura o comportamento dos preços da economia. Fornece uma indicação. Alguma pergunta até aqui? Uma pequena coisa, só que eu estou na dúvida. Desculpe, gente. Eu espero que eu esteja gravando, né? Que ele tá... Não, aqui é para parar. Tá, tudo bem, tá gravando. Que tava com um indicador aqui, start a gravação. Ui, será que tá gravando? Não, tá gravando. Que quando eu troquei aqui
computador, aí botei um novo sistema, troquei também esse programinha, veio uma versão mais nova, esse programa de captura de tela. Cheguei a pensar que eu não estivesse gravando, mas tô assim, acho que estou, né? Vamos descobrir depois que a aula acabar. Ok, até alguém quer fazer uma pergunta aqui? Não? Então, a gente está aqui na página 2, na página 7. Aí a gente vai agora botar a mão na massa e usar essa fórmula aqui para calcular o deflator. Então, vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vou tentar, mais uma vez, fazer uma captura de tela. Aí eu vou apagar o quadro. Alguém se opõe que eu apague o quadro? Todo mundo ficou quietinho, ninguém protestou, apaguei. Vou aqui uma nova captura de tela, print screen. Aí eu vou marcar aqui o que eu quero capturar. Eu quero pegar isso aqui. Na verdade, não queria menos. Vou ter que dar o print screen de novo. Print screen. Aqui. Quero isso aqui. Pronto, não precisava do asterisco. Aí eu vou vir aqui para o quadro, jogar arquivo, editar, colar. Ok, vamos deixar isso aqui no quadro, na nossa mão. Aí eu quero calcular o deflator. Tá? Aí como que é calculado o deflator? Usando, ao invés de usar a fórmula do livro, que usou a expressão PIB nominal, PIB real, agora eu vou colocar aqui de forma abreviada, vou usar o azul, desculpe. O deflator do ano T é dado por PIB nominal do ano T, dividido por PIB real do ano T, vezes 100. Então vamos tentar calcular o deflator para cada um dos anos aqui. Vamos lá, 2010. Ora, o P de 2010 vai ser o PIB nominal de 2010, que é 200. Ops. Dividido pelo PIB real de 2010, que também é 200, ou seja, estou pegando aqui e aqui, vezes 100. Isso é conhecido como 100. Aí, se a gente olhar nas notas de aula, está aqui. Cadê? Então, essa página aqui, ó. Deflator de 2010, 100. Vamos calcular agora o deflator de 2011. O deflator de 2011, trocar a cor para ficar mais fácil os senhores localizarem. Ih, fez não, desculpa, não queria editar, imagem, janela. Achei que lá era o disco de pincel. Não, não é disco de pincel não, janela, paleta de pincel, é esse que eu tinha fechado, desculpa. Trocar aqui a cor, botar preto. Eu vou ter que trabalhar com esse sujeito e com esse aqui. Por quê? Para 2011, o deflator de 2011 é igual ao PIB nominal de 2011, que é 600, dividido pelo PIB real de 2011, que é 350, vezes 100. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente, aí fazendo a conta que eu tenho aqui, 171,4. E se olhar então nas notas de aula, eu também tirei de lá, está feito aqui. 600 sobre 350, que é o que tem aqui, e isso pegando uma calculadora, você vai concluir que é aproximadamente 171,4. Agora vamos calcular o PIB nominal de... Vamos pegar uma outra cor, eu vou pegar o verde, tomara que vamos ver se aparece bem esse verde. Dá para ver isso direito? Ou tá muito ruim? Esse verde, dá para ver? Dá pra ver. Tá, obrigado.
Então a gente quer pegar o PIB nominal então tem que pegar o PIB nominal de 2012 e o PIB real de 2012. Então o deflator de 2012 é igual a PIB nominal de 2012, 1.200, dividido por PIB real de 2012, 500, vezes 100. Isso aqui é igual a 240. E pô, é exatamente o que está nas notas de aula. Botar 240, pois aí 1.200 sobre 500 igual a 240. Alguma pergunta até aqui? Agora eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, como está nas notas de aula. Atenção, hein? Isso vale inclusive para a prova. Vale ponto na prova, tá? A menos que você fizer uma conta de deflator, taxa de inflação, a menos que o resultado seja um número inteiro, por exemplo, aqui 240 é um número inteiro, então eu não coloquei nenhuma decimal. 100 era um inteiro, eu não botei decimal. Mas aqui tinha, não me lembro exatamente o que tinha aqui, mas tive que arredondar. Aí arredonda para uma decimal. Então nesse tipo de exercício, só um minutinho, que a Maria levantou a mão. Nesse tipo de exercício, gente, sempre que tiver decimal, ou seja, o número não foi inteiro, você tem que utilizar pelo menos uma casa decimal e arredondar de maneira correta, conforme as regras de arredondamento, tá? Perguntas sobre este ponto era sobre isso sua pergunta, Maria Alô? É sim, professor. Fala. O senhor poderia calcular outro? Porque eu não entendi como se calcula. Outro não tem, podemos refazer algum deles. Vamos refazer o último, então. Tá? Obrigada. Mas a gente já recalcula, só deixa eu fazer mais um comentário. Então, primeiro, a resposta não é inteira, tem que usar pelo menos uma decimal. E arredondar conforme as regras de arredondamento. Segundo ponto... Oi. Você falou pelo menos uma, mas eu posso usar mais na prova. Você Sim, quer mas sempre, se você quiser usar 2 decimais, tem que arredondar corretamente, tá? Tem regra de arredondamento aquela. Você para uma casa antes do que você quer, soma 5 embaixo da última e vê o que acontece. Existem regras para arredondamento, tá? Mas se quiser usar mais de uma, pode, tá? Perguntas? Tá bom. Temos a pergunta da Maria Laura, que eu não esqueci, só quero fazer um outro comentário antes de voltar para a pergunta dela. Observa, gente, que apesar de eu ter multiplicado por 100 aqui, não faz isso que está errado, hein? Não, isso que eu vou botar em vermelho, não faça que está errado. Não se coloca percentagem aqui, neste momento, onde nós estamos calculando o chamado deflator do PIB, ou seja, o indicador dos preços. Por quê? Olha, gente, é a convenção, é assim que os economistas fazem. Então, se você chegar num lugar, olhar para um índice, para o deflator, que também é um índice de preço, no próximo tópico ele vai discutir índice de preço com mais detalhe, não se coloca. Mas multiplicou por 100, sempre multiplica por 100, coloca percentagem. Não, os economistas não colocam, a gente tem que trabalhar assim. Pode, inclusive, eu não estou inventando. Você vai ver que no exercício do livro, ele não coloca, na discussão do livro, ele não coloca a percentagem, tá? Então, aqui não se coloca a percentagem. Então, aquilo que está em vermelho ali no quadro, não se usa. Não se usa as coisas, esses sinais de percentagem que estão em vermelho no quadro, aqui para o cálculo do deflator. Mas se você for lá calcular a taxa de crescimento do PIB real que nós fizemos na aula passada, aí tem que botar o sinal de percentagem. Daqui a pouco a gente vai calcular uma taxa de inflação aqui e tem que colocar o sinal de percentagem. Mas aqui neste momento não se usa. Aí tem... Alguém quer fazer uma pergunta sobre esse ponto específico da percentagem, do sinal? A Elizabeth... Eu não esqueci sua pergunta, Mariela. Pode falar, Elizabeth. Bom, depois ela não falou. Deixa eu te... Vamos lá, Mariela.
a pergunta da Maria Laura. Vamos refazer aqui o de 2012. Como que eu poderia... desculpa, chegou a pergunta da Elizabeth. Você usa a percentagem quando você estiver calculando o crescimento relativo, o percentual do PIB. Aí você coloca lá o sinal de percentagem. Mas você não usa o sinal de percentagem aqui quando estiver calculando essa variável que nós chamamos de deflator do PIB. Tá? Agora a pergunta Maria Laura pediu para fazer um outro. Então vamos lá. O que foi feito aqui, nisso que eu passei um X vermelho aqui agora, tá vendo? Maria Laura, nessa seção aqui do quadro, foi aplicar esta fórmula aqui, tá? Com os dados do exemplo que nós tínhamos discutido na aula passada, que tem nas notas de aula e no livro. Então, inclusive, eu reproduzi aqui os valores, PIB nominal e PIB real para cada um dos 3 anos, que eram 2010, 11 e 12, que o autor trabalhou. Então, vamos pegar aqui 2012. Peraí, é isso aqui que eu estou procurando. Desculpe. Para puxar isso aqui um pouquinho para baixo. Eu acho que isso aqui funciona, porque eu quero. Ok, consegui apagar. Ok, eu tenho que fechar isso aqui. Aí volto aqui para o piloto. Botar em verde novamente. Eu quero calcular, ou seja, aplicar esta fórmula para o ano de 2012. Então, ou seja, fazer T igual a 2012. Vai ser PT igual a PIB nominal de 2012. Qual é o PIB nominal? PT. T 2012, né? Então, o deflator de 2012 é igual ao PIB nominal de 2012, que está aqui, ó, 1.200, dividido pelo PIB real de 2012, 500, vezes 100. Vezes 100 aparece lá na fórmula. Pode pegar uma calculadora, você vai concluir que isso é igual a 240. O número é inteiro, tá? Professor, Fala. caso eu não multiplique por 100, eu uso porcentagem ou não? Se você não multiplicar por 100, ainda é mais um motivo para não usar a percentagem. O que eu alertei para não usar a percentagem, porque está sendo multiplicado por 100, normalmente o pessoal multiplicou por 100 bota a percentagem. Não é o caso, aqui não se coloca, tá? Agora, o importante, você falou, se eu não multiplicar por 100, observe o seguinte, tendo em vista o que é a definição de deflator do PIB, você tem que multiplicar por 100. Se suponha que caísse na prova exatamente esses números, eu te pedisse, me dá o deflator do PIB, e você só usasse a fração, ignorasse o 100, tá? E colocaria aqui 2,4, tá? Você perderia ponto. Aí quando eu calculo o deflator do PIB, tem que ser exatamente conforme a definição do livro texto. Ok? Acho que foi a Giovana que fez a pergunta, né? Espero ter... Obrigada, professor. Mais perguntas. Então, chegamos aqui, nesse ponto que nós estamos. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, então vamos ver. Vamos continuar avançando. Então vamos... Agora eu vou resumir. Vou apagar isso tudo aqui. Vou apagar o quadro. Alguém se opõe? Não sei se ouvi deu um clique aqui, não sei se alguém pediu, levantou a mão, mas, bom, acho que não houve nada. Será que foi no chat? Não, parece que... Cadê o meu mouse? Tá? Acho que não foi. Então vamos em frente. Vou apagar o quadro. O quadro foi apagado. Então vamos pensar aqui. Nós calculamos, neste exemplo, o deflator para 3 anos e temos então, se eu voltar para o azul, que está selecionado verde, o deflator de 2010 é igual a 100. O deflator de 2011 foi aproximadamente igual a 171,4. E o deflator de 2012 foi igual a 240. Vamos deixar esses números aqui. Aí quando a gente vem aqui para as notas de aula, eu digo o seguinte, o deflator do PIB pode ser utilizado para calcular a taxa de inflação de acordo com a fórmula abaixo. Então, vou fazer aqui uma pausa antes de discutir a fórmula. Gente, o que é quando fala taxa de inflação? Todo mundo sabe. Taxa de inflação quer dizer o quanto os preços estão subindo. Mas, como vocês sabem, por exemplo, quando a batata cresce, o preço da batata aumenta 2%, mas o preço da carne aumenta
20%, por sua vez o preço do tomate caiu 8%, uma coisa desse tipo. Então tem alguns preços subindo, alguns outros caindo, alguns vão crescer 10, 20%, outros vão crescer só 1%, e assim vai. Então, ao for pensar, o que é a taxa de inflação? Se só existisse um bem na economia, se, por exemplo, só produzisse batata, só consumisse batata, a taxa de inflação seria a taxa de variação do preço da batata, né? Então, na verdade, o que a gente chama de taxa de inflação é a taxa de crescimento de um preço médio da economia. Depois a gente vai discutir isso com mais detalhe no próximo capítulo, onde vai discutir vários indicadores de inflação. Mas aqui a gente já pode usar o deflator do PIB, que é um indicador dos preços da economia, para calcular a taxa de inflação também, tá? E ele é calculado de acordo com esta fórmula aqui, que eu vou mais uma vez dar o print screen. Aí eu tenho que admitir que é mais fácil dar o print screen aqui do que no Windows 100, que a gente pode ser no Windows 7, que pode selecionar o trecho que você quer, né? No Windows 7 você dá um print screen inteiro e depois selecionar já no editor de imagens. Então, agora observa o que tem nessa fórmula aqui. Esta fórmula é ΔP sobre P inicial vezes 100. Então, isso aí é essa do fórmula lá direita. O lado direito é ΔP, variação dos preços sobre o P inicial. Isso é a taxa de crescimento dos preços. Taxa de crescimento percentual. Ora, vamos calcular então aqui para podemos calcular a inflação para 2 anos. Por quê? Porque como nós temos 3 anos, a gente tem duas variações somente. Tem a variação de 2010 para 2011, primeira variação, e a segunda variação de 2011 para 2012. Então, se você tem o deflator para 500 anos, você pode calcular 499 taxas de inflação, porque você perde sempre uma observação quando você vai calcular a variação. Bom, então vamos lá. Inflação de 2011. A inflação de 2011 vai ser o P de 2011. Ops, não, deixa eu devagar. Vai ser esse menos o P de 2010 que é 100, dividido pelo próprio P de 2010. Então lembra aqui, esse aqui é 2011, aqui embaixo é 2010, 2010, 2011. Vezes 100. Aqui vai ficar 71,4 sobre 100. Esse 100 aqui cancela com aquele 100, evidentemente, né? O resultado disso aqui, então, é 71,4%. E observe que aqui eu coloquei o sinal de percentual. Tem que botar. Essa é a convenção que a gente segue em economia. Fala, Maria. Maria Laura, pode falar. Eu não entendi a diferença disso para variação percentual, porque é a mesma fórmula, não? Oi? Perdão? Eu não entendi a diferença do cálculo da inflação para a variação percentual da última aula, porque não é a mesma fórmula? Vamos lá. Ambas, tanto que a gente fez na aula passada como o que a gente está fazendo agora, são aplicações da ideia de variação percentual, tá? Por isso que a fórmula é a mesma, vamos dizer, bem parecida. Na aula passada a gente aplicou a ideia de variação percentual para calcular o crescimento do PIB real, ou seja, a variação percentual do PIB real, tá legal? Agora aqui nós estamos usando a ideia de variação percentual para calcular o crescimento relativo, a variação percentual dos preços. E a variação percentual dos preços tem um nome bastante popular, inflação, tá? Então vamos lá. Taxa de crescimento do PIB real, qual é o nome disso? Taxa de crescimento do PIB real, ou taxa real de crescimento do PIB. Às vezes você troca a posição da palavra real na expressão, tá? E a taxa de crescimento dos preços, ou do indicador de preços, ou por a taxa de crescimento do deflator. Isso é aquilo que nós chamamos chamamos usualmente de taxa de inflação, ok? Eu respondi, Maria?
Deu sim, professor, Tá. obrigada. Eu tava achando que variação percentual era o nome da taxa de crescimento, por isso que tava confusa. Então também acaba sendo, né? Só que o Confis é bom falar que a variação percentual é a taxa de crescimento, que quando fala taxa de crescimento pode dar a ideia de que é sempre positiva, né? Mas pode admitir, poderia estar caindo, ter uma taxa de crescimento negativa, tá? Ok? Aí tem uma pergunta da Elizabeth. Pode-se dizer que a inflação aumentou de 71? Não podemos. A taxa de inflação é de 71,4. É um pouquinho diferente, Elizabeth. Você, tá, a ideia geral está correta, mas tem um detalhe aí que a gente tem que acertar. A taxa de inflação é 71,4. Logo, nós podemos dizer que os preços, ou no caso, o deflator, que é o nosso indicador dos preços, cresceram 71,4. Então, quem aumentou foi o deflator, não foi a inflação. A inflação é igual a 71,4. Quem aumentou 71,4 foi o deflator. Mais perguntas, gente? Não? Então, agora a gente vai calcular aqui em preto a taxa de inflação em 2012. Então, você pega primeiro 2012 aqui, então vai ter que ser aqui é T e T, então a gente vai pegar o índice de preço de 2012, 240. Mas vai comparar, aí alguém se empolga com 100. Não. Não é com 100 ali não. O que observa é de um ano contra o outro. Vai ter que pegar o preço, o deflator de 2011. Então vou colocar aqui, ó. Esse aqui. Ah, divide por 100, não. Divide, olha, PT-1, PT-1, 2011 de novo aqui embaixo. Vezes 100. Só um minutinho, que eu vi que alguém fez uma pergunta. Aí isso vai ser aproximadamente igual a... Na verdade vai dar exato. Não dá exato não. Eu coloquei, mas eu botei assim, 40,0, que não é... Se fosse exato eu teria posto só 40%. Tinha mais alguma coisa, arredondando, ficava 0 depois da primeira decimal. 40%, tá? Pode falar, Mariela. Professor, não seria possível fazer o cálculo em relação a 2010 e 2012? Poderia. Você diz botar aqui 100 e 100. Isso. Aí, vou te dizer, o resultado seria 140% exato, tá? Seria exatamente 140%. Porém, Só um minutinho, Malu. Não seria a inflação no ano, seria 140% para o período de 2 anos. Tá legal? Então você estaria respondendo outra pergunta. Se você usasse 2010, o valor de 2010 aqui e aqui, você estaria calculando a taxa de inflação para o período de 2 anos, ou seja, de 2010 para 2012. E aqui nós estamos calculando ano a ano. Aí te respondi, Maria? Vou assumir que sim. Aí a Maria, o Malu, acho que queria fazer pergunta. Tinha levantado a mão. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. O senhor vai deixar esses cálculos na prova pra gente ou a gente tem que gravar todos eles? Você tem que saber fazer. O tipo de coisa que pode cair na prova é um exercício como esse que a gente está fazendo. Por exemplo, eu dou para vocês um exemplo. Eu dou uma tabelinha como esta aqui para vocês. Peço para vocês calcularem PIB real, PIB nominal, deflator e taxa de inflação. Tá? Ok, professor, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Então, observem que aqui temos os números que a gente calculou lá no quadro, né? Só para eu entender, para chegar nesse aqui, esses dois não sei aqui, tá com uma calculadorazinha na mão, de cabeça mais bem complicada, mas alguém excepcionalmente hábil como consegue fazer, só com caneta e papel, mas eu recomendo aqui o uso da calculadora. E aí eu menciono, dentre as diversas razões, o deflator não é um índice de inflação popular. Aí eu botei aqui, quer dizer popular. Por exemplo, você vai ouvir gente dizendo a taxa de inflação em 2022 foi de 6%, alguma coisa assim. Não é a do deflator do PIB. É
um outro indicador. A gente vai discutir esse outro tipo de indicador no próximo tópico. Por que não é? Que, por exemplo, indicadores que o pessoal menciona muito, por exemplo, o IGPM, que frequentemente é utilizado para reajustar aluguel, ele é apurado, calculado mês a mês. Então a Fundação Getúlio Vargas, que calcula o IGPM, divulga o IGPM todo mês. O IPCA, que é calculado, que é um outro indicador de preços, que é calculado pelo IBGE, também é divulgado todo mês. Então todo mês você tem uma taxa de inflação mensal com base no IPCA, outra com base no IGPM. O deflator do PIB não, você não tem indicadores mensais de taxa de inflação. Por quê? Primeiro, porque lembra, para calcular o deflator do PIB, lembra a nossa discussão aqui. A gente calculou PIB nominal, calculamos PIB real, para depois calcular o deflator. Então, para calcular o deflator, você tem que ter calculado o PIB, tanto real como nominal. E o que acontece? Por exemplo, em março, abril de um ano, o IBGE divulga o PIB do ano anterior. Então, por exemplo, em março, abril de 2024, mais ou menos por ali, o IBGE vai estar divulgando o PIB de 2023. Então, entre encerrar o ano e a divulgação do PIB, você tem uma defasagem de 3 meses, tá? E, por motivos que nós vamos discutir mais no próximo tópico, esse tipo de indicador que demora tanto para aparecer não é muito útil se você está preocupado em fazer acompanhamento da taxa de inflação, se você vai reajustar, usar isso para reajustar um contrato de aluguel, tá? Então, que, por exemplo, quando um contrato de aluguel vai ser reajustado, digamos, o contrato de aluguel vai ser reajustado em setembro. Você tem que ter a inflação dos últimos 12 meses prontamente disponível ali para fazer o cálculo. Se você fosse utilizar o deflator do PIB, o contrato de aluguel é reajustado de acordo com o deflator do PIB. Sempre em dezembro, você teria que esperar 3 meses, 4, para poder usar o deflator do PIB. Então ninguém usa o deflator do PIB, por exemplo, para corrigir contrato de aluguel ou algum outro tipo de variável econômica. Ou, por exemplo, tem algumas aplicações financeiras que vão dizer, olha, essa aplicação aqui rende GPM mais 1% de juros. Não vai ter uma aplicação financeira, diga, esta aqui rende o deflator e mais 1%, não. Então, ele demora a estar disponível, tá? Demora a ser divulgado, e além disso, ele pode ser anual, que você lembra, você precisa do PIB, a gente calcula o PIB, o IBGE calcula o PIB por ano ou por trimestre. Então você só vai ter o deflator para um ano ou para o trimestre. Deflator por mês você não tem. Enquanto esses índices que eu falei, da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE, todo mês tem, tá? Então ele não é muito utilizado. Depois a gente vai voltar a comparar o deflator no próximo tópico com os outros índices. Perguntas? Então, senhores, definitivamente vocês já podem fazer a listão inteira. Nós vamos agora entrar nesta seção aqui. Tem uma seção no livro com este título. Recomendo que vocês leiam, tá? Agora, antes, eu vou fazer aqui um breve comentário. Primeiro, a gente discutiu a ideia de PIB, hein? E o que é o... Cadê esse programa aqui que eu quero? O lápis. O que é o... Aqui chega uma hora. Não está apagando. Então, peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vamos falar sobre um novo. Não quero salvar. O que é o tal de PIB per capita, que possivelmente vocês já ouviram falar? Olha, você pega o PIB, divide pela população. Então, você pega o PIB do Brasil, divide pela população, isso vai ser o quê? Vai ser o chamado PIB per capita, o PIB por cabeça, o PIB por indivíduo. E lembra que o PIB, ele te dá duas coisas. Então, ele te dá o que cada brasileiro produziu em termos de bens finais, em média, ou também te dá uma medida, como lembra, PIB é igual a renda, é uma medida de renda, a chamada renda interna bruta, é também uma medida de renda da sociedade, tá legal? Renda média. Então, PIB per capita quer dizer
se você lembrar que o PIB é igual a renda, é a renda média dos brasileiros. Falando do Brasil. Se você pegar o PIB per capita dos Estados Unidos, aquilo lá é uma medida da renda média dos americanos. Também. Alguma pergunta até aqui? Não. Então, agora tem um outro ponto que eu gostaria de trazer a atenção dos senhores. Então, vamos lá. Então, isso aqui a gente falou, ó, PIB per capita é a razão entre PIB e população. PIB numerador, população no denominador. Aí faz o cálculo. Ele mede produção e renda média dos indivíduos, conforme a gente acabou de falar. Aí tem esse ponto aqui. Que lembra, eu falei que a gente discutiu, quando a gente considera as economias abertas, as economias do mundo real, tem dois conceitos de PIB, PIB e PNB. Às vezes você vai achar algum texto, alguma publicação que vai falar em PNB per capita, a diferença é tal renda líquida, lembra, a diferença de PIB para o PNB é a renda líquida enviada ao exterior, tá? E se falar renda per capita e nada mais for disso, falar renda per capita, 99,9% de certeza que estão se referindo ao PNB per capita, tá legal? Perguntas? Então, que às vezes você vai olhar, mas tem uma publicação aqui com dado de renda per capita. Só disse renda per capita. Provavelmente é o PNB per capita, tá ok? E aí tem aqui, tá falando em PIB per capita. É o PIB per capita. É o PNB per capita. É o PNB per capita. Perguntas até aqui. Agora, um ponto importante que o livro menciona gente, se for pensar, peraí, Alexandre, eu não tô nem aí pra PIB. Acho esse negócio de economia muito chato. Dane-se a economia. Eu quero saber se as pessoas estão vivendo bem. Aí você, você não quer ignorar o PIB, tudo bem. Você quer olhar para indicadores, por exemplo, talvez como expectativa de vida ao nascer, que basicamente é o quanto as pessoas vivem em média naquela sociedade. Esperança, expectativa de vida ao nascer. Ou o indicador mortalidade infantil. Quanto mais baixa a mortalidade infantil, melhor, né? Ou você pode querer olhar para um indicador como taxa de alfabetização, que percentagem das pessoas com 15 anos ou mais sabem ler e escrever numa sociedade. Você pode também querer olhar outros indicadores, por exemplo, número de telefones celulares por indivíduo, em média, alguns indicadores desse tipo, né? E aí, faz sentido, você está preocupado com bem-estar, né? O PIB não, só para deixar, o PIB ou o PIB per capita não são medidas de bem-estar. Talvez você esteja preocupado com bem-estar, você vai querer olhar para indicadores como expectativa de vida a nascer, quanto maior, melhor, mortalidade infantil, quanto menor, melhor, taxa de alfabetização, quanto maior, melhor, e assim vai. Não é? Agora faltar uma coisa triste para os senhores. Usualmente, quanto maior a renda per capita de um país, maior serão aqueles indicadores, os positivos, como expectativa de vida ao nascer e taxa de alfabetização, e menor será o indicador negativo, ruim, como mortalidade infantil. Então a ideia, assim, os países com renda per capita, ou PIB per capita mais elevado, são justamente os países que têm os melhores indicadores sociais. Ou se quiser pode olhar de educação, de saúde, e assim vai. Isso é um ponto que o autor discute, o Mencken discute no livro, então é importante ter isso em mente. Mas por quê? Bom, a ideia é relativamente simples, né? Se for pensar. Por exemplo, saúde demanda recursos. Você precisa construir hospitais, ter médicos, e pagar o salário desses médicos, remunerar os médicos, você tem que ter enfermeiro, tem que ter equipamento para fazer laboratório, para fazer exame, assim vai. Tá? E um país com renda per capita maior tende a ter mais recursos para alocar para esses meios, né? A outra coisa que acho que fale melhor o autor no explora, mas pensar o seguinte: um país que também tem renda per capita maior tende também a ser mais eficiente na utilização dos recursos. Aqui você está querendo dizer, lembra, o problema da economia é a escassez. Nós temos recursos que nós vamos utilizar para satisfazer a nossa necessidade. Alguns países conseguem utilizar os recursos de
forma mais eficiente, ou seja, são mais produtivos, outros são menos produtivos. Tá? Vou pensar, então um país mais produtivo vai ter mais facilidade também, não só para gerar coisas como computadores, chocolates, mas também para prover saúde, produzir os recursos, os bens necessários à prestação dos serviços de saúde. Né? Então, assim, mesmo que você ache que economia é uma coisa inútil, não quero saber de economia, mas se você está preocupado com indicadores de bem-estar, você deveria lembrar que eles são fortemente correlacionados com os indicadores, com a renda per capita, ou o PIB per capita. Perguntas? Até aqui. Não? Então, gente, nós temos ainda alguns minutos, 35, vamos continuar avançando. Nós vamos entrar, se não ficar confuso, no apêndice que tem aqui no final do capítulo. Então, esse apêndice não tem no livro texto, eu trouxe alguns dados do Brasil e de vários outros países do mundo para a gente dar uma olhadinha, né? Já que discutimos PIB, falamos de consumo, renda per capita, PIB per capita, vamos dar uma olhada nos números. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui 200, não, porque ficou muito pequeno. Quero tentar botar 200, deixa eu botar aqui, zoom to 250. Tá dando para ver isso aqui, gente? Tá, né? Imagino. Alguém pode confirmar? Sim. Tá, obrigado. Tá, sim. Obrigado. Então, o que tem nessa tabela? Eu simplesmente peguei Lembra? Vamos lembrar, senhores. O PIB, vamos ver se eu consigo escrever aqui, apesar que aqui no PDF é mais difícil de escrever do que no quadro. O PIB, vamos ver se eu consigo. Não. Isso é a caneta? Não, isso é a caneta, aquilo acho que é a borracha. Não, isso aqui que é a borracha. Então, isso aqui deveria ser a caneta. Agora, não sei por que não está escrevendo. Agora, ali escreveu. Vamos ver se eu consigo escrever agora. Não, aqui, não sei por quê. Então, desculpe, gente, não vou conseguir botar no mesmo lugar. Mas não vai resolver. Deixa eu tentar botar aqui à direita. Não sei o que está acontecendo. Espera aí. Desculpe. Deixa eu ver se consigo então escrever assim. Lembra que foi discutindo o PIB, que é o Y, é C, mais I, mais G. Peço desculpa pela caligrafia ruim, tá? Eu estou escrevendo com o meu mouse, que eu estou com uma caneta que eu tenho para escrever, está falhando aqui no PDF. Não sei porquê, não sei dizer o que aconteceu. Então, peço desculpa pela caligrafia ruim. Então, lembra, o PIB para uma economia aberta é C mais I mais G mais X menos M. Então aqui eu tenho o C como como percentagem do Y, do PIB, o investimento como percentagem do PIB, o gasto do governo, gasto corrente, lembra, como percentagem do PIB, e as exportações líquidas, né, essa diferença X menos M, como percentagem do PIB. Para o Brasil, para vários anos, ou seja, de 2000 até 2016. Se você somar esses números aqui cada linha, a menos de uma diferença de arredondamento, isso vai somar 100, ou seja, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, dá 100%. Tá? Dá 100. Então, observe o seguinte, aqui, por exemplo, no ano de 2000, o PIB era 64,6%, o investimento 18,9% do PIB, o G sobre Y 18,8%, e o X menos M como fração do PIB, menos 2,3%. Então, o X menos M nesse ano aqui foi negativo. Em anos seguintes ficou positivo, depois ficou positivo no tempo, voltou a ser negativo. Tá? Então tem esses indicadores para vários anos aqui para o Brasil. Você vai olhando, você vê que o mínimo que o consumo atinge, se não falha em memória, como percentual do PIB, esse valor aqui, 59,9%, ou seja, 60%. Sempre usei para lidar com o inteiro, 60%. O máximo é 64,2%, 64%, então fica entre 60% e 65%, mais ou menos, o C como percentagem do Y. O investimento, num certo sentido, ele oscila mais, ele cai de 15%, aqui o mínimo de 15%, para o máximo de 21%, tá?
Então a diferença, quase 22, né? Diferença é quase 7%, a amplitude da variação de 15 para 22, aproximadamente 7%. O G sobre relativamente estável. Esse aqui oscila bastante, é negativo, fica positivo, depois volta a ser negativo. E a título de comparação, eu peguei os dados para Estados Unidos em 2009, que tinha ali no manual do Menkel. O C sobre Y um pouco maior que o Brasil fica entre 60% e 65%, aqui chegou a 70%. O I sobre Y é menor, investimento nos Estados Unidos compensados do PIB é só 11%, menor que no Brasil. O G sobre Y é um pouco maior, 21%, o nosso ficava aqui entre 18 e 19, bateu em 20 aqui, tá? Agora eu trouxe neste bullet item aqui os dados para alguns países selecionados do I sobre Y em 2016. Podemos comparar com esse valor aqui, mas aqui estava muito baixo, tá? Porque o Brasil estava bem ali no buraco economicamente, uma recessão bem forte ali em 2015 e 2016. Aí o I sobre Y cai realmente. Mas pode olhar mesmo na época que isso aqui estava alto, no momento que ele estava alto. Agora que é engraçado, não consegui escrever aquele momento, agora estou conseguindo escrever. Não me pergunte por quê, com a caneta. Naquele momento ali, para a série brasileira relativamente alta, né? Qual foi o máximo aqui? Nessa coluna? 21,8, né? Nesse ano e esse outro ano, 21,8 foi o maior valor que a gente teve olhando aqui na coluna. No Chile foi maior, 22,2% maior. Coreia do Sul bem maior, 30%. México um pouco maior, Peru 22,2%. Agora aqui foi um ano excepcional, isso ficou muito alto. Nos vários anos ficou abaixo desses, o I sobre Y ficou abaixo de 20% no Brasil. Só passou na verdade 20% aqui em 2008 e aqui nesses anos aqui de 2010 a 2014. Então o que isso quer dizer? Lembra que o I sobre Y te dá uma medida da fração do PIB da economia que está sendo usado para investimento, ou seja, para ampliação da capacidade produtiva e também aquele pedaço que é a acumulação de estoque. Então, comparativamente a países como eu trouxe aqui os dados de Chile, Coreia, México e Peru, por acaso, numericamente, o Peru teve o mesmo resultado que o Chile, 22,2% para ambos os países. O Brasil investe menos como fração do PIB do que todos esses países. Isso tende a fazer com que lá na frente a nossa renda per capita seja menor do que a desses países. Hoje a renda per capita do Brasil é menor que a do Chile, da Coreia do Sul, estamos abaixo da renda per capita do México, se não falha a memória, mas posso até conferir aqui que eu tenho os dados. 99% de certeza que a nossa renda per capita é menor que a renda do México. Tem aqui, desculpe. Porém, hoje a nossa renda per capita é maior que a do Peru. Sim, a renda per capita, porém, a renda per capita do Brasil é maior que a do México, mas ainda é maior que a do Peru. Mas então isso quer dizer o seguinte, a gente está alocando uma fração menor do nosso PIB para ampliação da capacidade produtiva futura do que os outros países. Porque esses outros países aqui da amostra. É claro, você vai achar países que o I sobre Y é menor que o do Brasil, tá? Pergunta, gente. Agora, eu gostaria de discutir um ponto importante, o comportamento dessas duas variáveis. Oi, fala, Giovana. Antes, a Bruna tinha feito uma pergunta no chat. Ok, obrigado. Então, antes vou tentar responder, obrigado, a pergunta da Bruna sobre, antes de eu atacar essas duas frações, acompanhando elas em ano de expansão ou recessão. A Bruna perguntou a relação do PIB com o índice de Gini. Não tem uma relação, são conceitos distintos. PIB é a medida do que a gente está produzindo na sociedade, né? A gente discutiu. O índice de Gini é uma medida de concentração, desigualdade de renda, tá? Não existe uma regra dizendo assim, se um país com índice de Gini muito alto vai ter um PIB maior ou menor. Até onde eu sei não existe isso, tá? Então são variáveis distintas. Agora você pode perguntar ao outro que talvez seria o PIB per capita. Lembra, o PIB per capita é só um indicador de média, de renda média.
Você pode ter dois países com o mesmo PIB per capita, a mesma renda per capita, mas um tem um índice de Gini muito maior que o outro. Isso quer dizer o seguinte: naqueles dois países, apesar deles terem a mesma renda média, num país com maior índice de Gini, a desigualdade é maior do que num país com menor índice de Gini, tá? Ok? Mais perguntas, gente? Vamos atacar então agora esse último bullet item aqui dessa sessão, o comportamento do C e do I sobre Y, e o I sobre Y em anos de expansão e recessão. A ideia aqui é que por trás do comportamento dessas variáveis tem a ideia de que os agentes gostam de um padrão relativamente estável de consumo. Ou seja, por exemplo, quando eu recebo o meu salário, eu não saio correndo para gastar tudo no mesmo dia. Eu gasto com o meu salário gradualmente ao longo do mês, até chegar ao próximo salário, né? Então, por exemplo, a gente compra, então a pessoa compra 1 quilo de carne, leva para casa, não necessariamente ela vai produzir aquele quilo de carne, consumir tudo correndo no mesmo dia, né? Vai consumir um pouco hoje no almoço, um pouco na janta, né? Amanhã consome mais um pouco, e assim vai. Então, assim, ou seja, se você entregar na mão de uma boa parte, menos que seja chocolate, alguma coisa que a pessoa goste muito, mas, por exemplo, se você entregar na mão de uma pessoa toda a quantidade de arroz que ela consome num mês, ela não vai, desde que ela esteja faminta, mas para boa parte das pessoas não vai ser o caso. Ela não vai consumir o arroz, todo aquele arroz correndo, vai consumir um pedaço do arroz e vai consumir o restante daquela que ela recebeu gradualmente ao longo do mês, né? Então, a ideia é a seguinte: nós não queremos ficar com o nosso consumo oscilando. Então a gente, por exemplo, essa foi uma das coisas boas do ser humano ter saído da selva, né? Porque se for olhar, por exemplo, às vezes estava assistindo, algumas vezes assisti vídeos de como é que vivem os leões, os lobos, esses predadores. O que acontece? Eles abatem uma presa, aí eles comem loucamente, se empanturram e ficam lá atirados aí, até às vezes nem que consumirem a presa toda de uma vez, que às vezes um bando de lobos matam um alce, eles consomem tudo ali em questão de horas, aí ficam digerindo, descansando por 2, 3, 4, 5 dias, aí saem para caçar de novo. Então, se eu for pensar, o padrão de consumo desses animais oscila muito, né? Eles caçam alguma coisa, comem loucamente, eles não poupam. Para eles poupar é muito difícil, né? Que a carne estraga e, além disso, eles têm que consumir a carne também, porque se eles não consumirem, outros animais que também consomem carne vão tentar se apropriar, roubar a carne, né? Então, eles consomem matam um animal, consomem correndo. E aí ficam descansando e saem para consumir. Então, o padrão de consumo deles oscila muito, né? O nosso é mais estável. Pode ser assim porque a gente não está mais abandonamos aquele estágio de vida selvagem, né? Bom, e nós gostamos desse padrão relativamente estável de consumo. Então vamos pensar, para deixar esse ponto bem claro, uma situação bem simples. Imagina uma sociedade agrícola que, por simplicidade, para facilitar a nossa discussão, produz tão somente milho, tá? Aí o que é a vida deles? Eles trabalham, produzem milho, plantam milho, colhem milho, aí quando eles finalmente colhem o milho, eles vão pegar parte grande daquela safra de milho, vão guardar para consumo, vão estocar, mas uma parte também do que eles estão estocando, eles vão guardar para utilizar como semente para a próxima rodada, né, da atividade produtiva deles. Aí suponha que eles têm uns estoques de milho, tem alguns sacos. Então suponha que num dado ano eles deem azar, a quantidade produzida seja baixa. Eles vão reduzir loucamente o consumo? Não. O que eles vão tentar, se eles tiverem inclusive tiverem estoque, o que eles fazem é o seguinte: eles reduzem a quantidade consumida de milho um pouco, apesar da produção ter caído, digamos assim, a produção caiu 20%. Eles não reduzem o consumo em 20%, reduzem o consumo em 2% e financiam essa contenção na redução do consumo, reduzindo dos estoques. Aí no ano seguinte, ou seja, quando eles derem sorte, que a atividade agrícola vai ter isso. Alguns anos vão dar sorte, outros anos vão dar azar, então alguns anos eles vão produzir muito, relativamente muito, ou acima da média.
outros anos eles vão produzir abaixo da média. Então, nos anos que eles produzirem acima da média, eles engordam, fazem os estoques, acumulam bastante estoque. Nos anos que eles derem azar, eles diminuem a quantidade de milho que eles têm estocada, tá? Então, agora, se a gente for pensar nessa sociedade simples que eu falei, o que eles acumulam de milho é o investimento deles. Ou a poupança também, que lembra, investimento é igual a poupança. E o que eles estão comendo de milho é o consumo. Então, o que eu estou dizendo, e o PIB deles é a produção de milho. O PIB real vai ser essencialmente a produção de milho. Então, o que está acontecendo? Eu estou dizendo o seguinte, no ano que eles dão sorte, quando o PIB é alto, eles não fazem o consumo crescer exatamente pela mesma magnitude que o PIB. Eles seguram um pouco o crescimento do consumo. E no ano que eles dão azar, o PIB cai e eles não puxam o consumo lá para baixo. Não, eles seguram, o consumo cai, mas não cai tanto, proporcionalmente. Cai proporcionalmente menos. Tá? E isso vai explicar o comportamento desta variável aqui nos anos de expansão e recessão. O que você está querendo dizer, Alexandre? Observe o seguinte, aqui a economia brasileira estava começando a crescer, 2004, 2005, até 2008. E o C sobre Y veio caindo, hein? Observe aqui, pelo menos aqui, ó, quando passou de 4 para 7 para 8, C sobre Y caiu. Foi relativamente baixo. Mas observe o seguinte, a gente pode ter a variável C sobre Y caindo com ambas as variáveis crescendo. Observe o seguinte, se eu estava num certo patamar, com o C sobre Y está num certo patamar, eu dobro o C e dobro o Y, o que acontece com a fração? Nada. Permanece inalterada, tá? Isso que eu falei é um caso particular, um resultado mais geral. Se você estiver olhando, por exemplo, agora eu botar um T aqui, por exemplo, deixar a casa olhando para essa fração ao longo de várias datas. Se o C e o Y crescem pela mesma taxa percentual, a fração fica constante. Se o Y cresce percentualmente mais do que o C, a fração cai. E se o C cresce percentualmente mais que o Y, aí a fração aumenta. Então, o que aconteceu aqui apesar de eu não ter os dados do consumo aqui comigo, eu posso dizer aqui para vocês o seguinte, não é que o consumo caiu, não, poderia ter caído, porque a fração caiu, não, mas o que aconteceu foi o seguinte, provavelmente, o PIB cresceu 3% ou 4% e o consumo cresceu 1, 2%. Ou seja, o PIB cresceu 5%, o consumo cresceu 1%. O consumo cresceu, só que ele não cresceu tanto quanto o PIB, tá? E agora vamos olhar o que aconteceu aqui em 2014, final de 2014, a economia brasileira entrou em recessão, tá? Então poder comparar até com esses anos aqui com 2013. Antes de eu só finalizar esses anos, eu atendo a sua pergunta, Maria Laura. Aqui é que tá acontecendo o seguinte, o PIB brasileiro, particularmente a partir de 2014, 15, 16, isso, caiu. O consumo provavelmente caiu, mas caiu menos. Então, o que estava acontecendo aqui, ó, nesses anos, foi, por exemplo, 2016. O PIB caiu 3,5% mais ou menos, se não me falha a memória. Caiu na faixa de 3,5%. O PIB caiu 3,5%. O consumo caiu, mas caiu, digamos, 1%. Aí a fração C sobre Y cresce, tá? Então, a ideia é assim, como as pessoas gostam de um padrão estável de consumo, quando a economia entra num período de bonança, o C sobre Y tende a cair. Quando a economia entra num período de recessão, de vacas magras, o C sobre Y tende a crescer, tá? Aí a Maria Laura quer fazer uma pergunta, fala. Já respondeu, professor, eu entendi com o segundo exemplo. Tá, ok? Obrigado. E agora vamos pensar o seguinte, esse sujeito aqui, inclusive, está estável. Esse outro aqui está oscilando também, mas só para pensar voltar para aquele nosso exemplo, que seria uma economia fechada, aquela sociedade que só produz milho, faz conta que eles não têm transação com ninguém. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando o PIB cresce, o consumo cresce, mas não cresce tanto. Ora, quem vai ter que crescer então? Se só tem consumo e investimento. O investimento tem que ir lá em cima, né? Tá certo? Tem que crescer mais que o PIB. Aí é o que acontece aqui. Aqui a economia brasileira estava entrando num período de crescimento. Aí, puf,
o C sobre Y, inclusive, está caindo. Por sua vez, o I sobre Y aumentou. Olha aqui, C sobre Y caiu, I sobre Y aumentou. Tá? E aqui? Aqui você tem economia em recessão. Aí o I sobre Y vai ao chão. Cai e cai de novo. Então é isso mesmo. Quando o PIB cresce, o consumo cresce, mas cresce relativamente pouco. O investimento cresce e cresce percentualmente mais que o PIB. Quando o PIB cai, o consumo cai, mas cai de forma mais suave que o PIB. O investimento não, esse cai mesmo, cai mais do que o PIB. Então o investimento ele é mais volátil que o PIB, que por sua vez o PIB é mais volátil que o consumo. Então a variável que oscila menos é o C, depois o I e por fim o I. Depois o Y e por fim o I. O investimento oscila bastante. Tá? Isso é por conta dessa ideia de que as pessoas gostam de um padrão relativamente estável de consumo. Então, assim, quando a economia atinge um período de vacas magras, as pessoas cortam principalmente a poupança e, consequentemente, o investimento cai. Perguntas? Não? Então, vamos agora entrar numa sessão, nós vamos falar aqui evolução temporal do PIB dos Estados Unidos e do Brasil. Eu utilizo, agora que fazer um comentário, a escala logarítmica, tem uma bruxaria aí. Não tem. Não tem. É um procedimento comum usar o logaritmo, especialmente chamado logaritmo natural, porque ele tem duas propriedades que eu vou discutir assim, mais à frente. Vou começar nesse bullet item aqui, vai discutir as propriedades. Aí, por que você está falando isso? Porque mais à frente eu preciso o seguinte, eu vou ter aqui gráfico o PIB dos Estados Unidos, mas ó, aqui eu falei o PIB real, mas é logaritmo natural do PIB dos Estados Unidos. Vai ter a mesma coisa para o Brasil, ó, logaritmo natural do PIB brasileiro. Ó. Isso é um procedimento comum em economia e outras áreas, tá, gente? Eu dei um zoom aqui que eu não queria ter dado, desculpe. Vou voltar aqui, zoom to 250. Mas por que esse pessoal chato gosta de usar essa variável? Tem pelo menos... desculpa, dizer as vantagens, só para dizer. Se eu quiser fazer isso é muito complicado, não. Basta, se você tem, por exemplo, os dados do PIB numa planilha de Excel, você faz isso imediatamente na outra coluna. Você só dizer, tem a função LN no Excel. Outra, se você não... ferramentas mais sofisticadas, como chamado MATLAB, Fortran, todos eles têm uma maneira assim de você calcular o logaritmo natural de uma variável qualquer. Isso é particularmente útil nesse procedimento de usar o logaritmo natural para variáveis que possuem uma tendência de crescimento exponencial. Exemplo, o PIB. O PIB ele cresce, a grosso modo, a taxas constantes. Ela não é constante, mas quase que constante. Oscila pouco a taxa de crescimento do PIB, particularmente se você olhar um período longo de tempo. População também está decaindo o crescimento da população brasileira, a taxa de crescimento percentual, parece agora que a população está estabilizando, começando a cair, né? Mas essa mudança na taxa de variação da população é gradual, tá? Os preços tendem a ter uma taxa de crescimento aproximadamente exponencial também. E isso mas aí eu preciso assim, você quer usar essa transformação, usar o logaritmo para essas variáveis que tendem a crescer indefinidamente por um período longo de tempo. Um período longo de tempo. Por exemplo, olha aqui o PIB dos Estados Unidos, olha, tem uma tendência de crescimento. E se pensa assim, se você prorrogar isso replicasse isso por 200 anos, isso ia continuar, essa variável, a linha aqui ia continuar crescendo lá para a direita, né? Agora, isso é para essas variáveis, como PIB, preço e população, que podem ir crescendo. Essa fração aqui, ela não pode crescer indefinidamente não, porque ela fica entre 0 e 1. O consumo pode até ser 0, mas o consumo não vai ser mais do que 100% do... Em tese até poderia, mas na prática não vai ser. O consumo pode ser mais do que 100% do PIB? Pode. Você poderia, por exemplo, ter isso aqui 0, isso aqui 0 é esse, isso aqui é menos 10, então com C sobre isso seria 110, tá? Mas isso não acontece. Então, para qualquer economia que você pegar, até onde eu sei, isso não passa de 80, o consumo não passa de 80, 0,8 do PIB. Então a fração C sobre Y ela fica entre 0 e 1, ela não cresce indefinidamente, que nem o PIB. Mesma coisa com I sobre Y, ou seja, relativamente estável, oscila um pouco, mas fica no caso do Brasil entre 15% e 22%. Não cresce indefinidamente. Taxa de juros, a mesma coisa. Então tem algumas outras variáveis que não crescem indefinidamente, não faz sentido fazer essa transformação. Porque essa transformação de usar o logaritmo faz sentido para variáveis que têm tendência de crescimento.
permanentes, como o caso, olha aqui do PIB. O PIB parece que está sempre, pelo menos nesse período que então, ele teve sempre crescendo, exceto por pequenas exceções. Não cresceu aqui ou aqui, mas no geral ele estava crescendo. Então, por que os economistas gostam de usar esses logaritmos? Tem duas razões, gente. Mas efetivamente, não acredito que eu vou conseguir cobrir as duas hoje. Talvez eu conseguisse cobrir uma, mas é correndo. Já são 9h50. Eu acho que eu prefiro parar por aqui, abrir para dúvidas, e aí na aula de quarta-feira a gente começa por aqui, tá? Então vamos lá, gente. Quem quer fazer perguntas? Perguntas. Não temos? Então, a princípio, talvez a gente esteja parando, mas só um minutinho, que eu vou interromper a gravação e abrir novamente para dúvida, porque às vezes tem gente que não quer fazer pergunta por timidez, já que isso está gravando.